Você já se perguntou por quê, mesmo desejando profundamente uma mudança, muitas vezes se vê repetindo os mesmos padrões? Por que, apesar de todo o conhecimento adquirido, certas emoções continuam a dominar suas ações? A resposta pode residir na desconexão entre o coração e a mente. Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente o intelecto, negligenciando a sabedoria do coração. Essa dissociação cria um campo interno de incoerência, onde pensamentos e sentimentos caminham em direções opostas. Enquanto você escuta isso, feche os olhos e sinta. Perceba se há harmonia entre o que você pensa e o que você sente. Observe se suas decisões são guiadas por uma integração entre razão e emoção ou se há um conflito silencioso entre elas. Essa percepção é o primeiro passo para a transmutação. A energia sexual, muitas vezes mal compreendida, é uma das forças mais potentes que possuímos. Ela não se limita ao ato físico. É uma energia criativa, vital, que pode ser direcionada para a elevação da consciência. Quando essa energia é transmutada, ela se torna um catalisador para a coerência entre o coração e a mente. Ela permite que pensamentos e sentimentos entrem em ressonância, criando um estado de alinhamento interno. Joe Dispenza ensina que, ao cultivarmos estados elevados de emoção como gratidão e amor, e os combinarmos com intenções claras, criamos um campo eletromagnético coerente. Esse campo influencia não apenas nosso corpo, mas também a realidade ao nosso redor. A transmutação da energia sexual é uma prática que potencializa essa coerência, pois ela transforma impulsos primitivos em energia refinada, capaz de elevar nossa frequência vibracional. Visualize sua energia sexual como uma corrente ascendente, movendo-se da base da coluna até o topo da cabeça, ativando centros energéticos ao longo do caminho. Cada centro representa aspectos diferentes de sua vida: sobrevivência, prazer, poder, amor, expressão, intuição e conexão espiritual. Ao elevar essa energia, você desperta cada um desses centros, promovendo um estado de equilíbrio e harmonia. Essa prática não é apenas espiritual, ela tem fundamentos científicos. Estudos mostram que a coerência entre o coração e o cérebro melhora a saúde, aumenta a clareza mental e fortalece o sistema imunológico. Ao transmutar a energia sexual, você não apenas eleva sua consciência, mas também transforma seu corpo em um instrumento de cura e criação. Está pronto para iniciar essa jornada de integração, onde a energia sexual se torna a ponte entre o coração e a mente, guiando-o para uma vida de coerência e plenitude? No interior do seu ser, existe uma tensão quase invisível, mas persistente. Ela nasce da distância entre o que você pensa e o que você sente. E essa distância, ao longo do tempo, cria ruído. Um ruído que afeta decisões, relações, estados emocionais. Esse ruído é a desconexão entre coração e mente. Uma desconexão que se manifesta como ansiedade, impulsividade, dúvidas recorrentes. Enquanto você escuta isso, observe sua respiração. Está fluida ou presa? Onde está sua atenção? No corpo ou na cabeça? Porque a mente, quando isolada, cria controle. O coração, quando ignorado, cria carência. A energia sexual, quando mal compreendida, vira válvula de escape dessa tensão. Mas quando transmutada, ela dissolve essa tensão. Ela se torna ponte, vibração de reconexão. Joe Dispenza nos ensina que a coerência cardíaca não é um conceito abstrato, é uma realidade mensurável. Quando seu coração entra em coerência com o cérebro, há sincronia. E essa sincronia altera a forma como você percebe o mundo. Pensamentos se tornam mais claros, emoções mais estáveis, decisões mais autênticas, e a energia sexual é o combustível perfeito para alcançar esse estado, mas não como descarga, e sim como elevação. Quando você escolhe respirar com essa energia, circular com essa energia, silenciar com essa energia, algo dentro se realinha. A pulsação da mente desacelera. O coração deixa de ser uma vítima do passado e se torna maestro do presente. O corpo inteiro ouve essa nova música. E o campo ao seu redor também. A energia sexual é crua, sim,
mas também é sagrada. Quando você a segura com reverência, ela se revela, não como desejo apenas, mas como poder criador. Essa força criadora não está aqui para ser controlada, está aqui para ser direcionada. Quando a mente entende isso, ela cede. Quando o coração sente isso, ele se abre. E nessa abertura, a coerência acontece. Você não é mais dividido, você se torna uno. E quando você vibra a unidade, a realidade começa a refletir esse novo estado de ser. Está pronto para transformar o ruído interno em música coerente entre mente e coração? Seu corpo é mais do que carne, ossos e impulsos. Ele é um laboratório vibracional, um campo de testes onde cada emoção deixa uma assinatura, onde cada pensamento altera o ambiente interno. E nesse laboratório, a energia sexual atua como catalisador de transformação. Ela tem a potência de reprogramar circuitos neurais, alterar o ritmo cardíaco, redefinir padrões respiratórios, mas apenas quando não é dissipada sem consciência, apenas quando é contida, circulada, contemplada. Enquanto você escuta isso, perceba seu centro, a base da sua coluna, o ponto de sustentação. Agora imagine essa energia subindo sem pressa, com respeito. Ela não precisa ser forçada, basta ser permitida. Joe Dispenza afirma que o campo eletromagnético que seu corpo emite muda à medida que sua vibração muda. E não há energia mais poderosa para essa mudança do que a energia sexual transmutada. Ela não só aumenta a vibração, ela harmoniza os centros. Onde havia conflito entre razão e emoção, nasce sintonia. Onde havia impulsos contraditórios, nasce direção clara. O corpo, antes fragmentado entre mente e sentimento, se reintegra. Você deixa de reagir e passa a responder. Você não é mais arrastado por emoções desconectadas. Você começa a emitir presença. E essa emissão é o que molda sua realidade. Quando a energia sexual encontra o coração, algo muda de textura. A excitação não é mais agitação, é vibração refinada. É como se o corpo, antes em modo de fuga ou luta, entrasse em modo de criação. Tudo desacelera, mas paradoxalmente tudo se intensifica. A percepção se amplia, a intuição se torna nítida, o prazer se transforma em insight. Você começa a pensar com o corpo, a sentir com a mente, e nesse entrelaçamento, a coerência se instala. O coração, agora alimentado por energia vital elevada, pulsa com inteligência. A mente, banhada por essa frequência, silencia. E nesse silêncio, você escuta algo novo, sua verdade. Está pronto para fazer do seu corpo o espaço sagrado onde sua mente e seu coração finalmente se encontram? O caminho da transmutação não exige força, mas entrega. Não exige controle, mas escuta, porque não se trata de reprimir o desejo, e sim de redirecioná-lo. A energia sexual é como um rio. Se represado, transborda com violência. Se canalizado, irriga e transforma. Quando essa energia começa a ser dirigida para dentro, ela se torna combustível de estados elevados de consciência. Ela ativa as zonas do cérebro que estavam adormecidas. Ela modifica a química interna. Ela ressignifica o corpo. Enquanto você escuta isso, respire devagar e sinta. Sinta a sua base, a origem do impulso. Agora imagine essa força se convertendo em luz, subindo pela coluna, passando pelo coração, chegando ao centro da cabeça. A cada subida, ela limpa. A cada centro ativado, ela reescreve. Joe Dispenza explica que o cérebro é moldável, e a energia é uma das ferramentas mais eficazes para essa moldagem. Quando você começa a praticar a retenção consciente, algo se reestrutura internamente. O impulso, antes caótico, vira direção. A mente, antes dominada por velhos circuitos, começa a receber novas instruções. O coração, que muitas vezes apenas reagia, agora começa a guiar. E essa união, de mente clara com coração aberto, é a base da coerência vibracional. Essa coerência não é apenas um estado desejável, é um estado necessário para a manifestação consciente, porque o universo não responde ao que você diz que quer, mas ao que você vibra com consistência. E é aqui que a energia sexual se revela como o portal.
não é apenas força de vida, é força de conexão. Quando transmutada, ela une o que estava separado. Ela alinha o que estava disperso. Ela reestrutura o que estava confuso. Você começa a sentir que existe uma inteligência operando através do seu corpo. Uma sabedoria que não vem de fora, mas de dentro. Uma clareza que não depende de lógica, mas de sintonia. É essa sintonia que abre o campo, que altera as experiências, que magnetiza novas realidades. Está pronto para deixar de usar a energia apenas como prazer e começar a usá-la como ponte para a sua mais profunda coerência interior? Quando a mente começa a ouvir o coração, algo muda profundamente na frequência que você emite. Essa mudança não é sutil, é vibracionalmente revolucionária. O corpo inteiro começa a operar em outro ritmo. Os pensamentos desaceleram, as emoções deixam de ser reativas. O campo ao redor começa a responder a essa nova coerência como um espelho fiel. A realidade deixa de ser aleatória. E nesse exato ponto, o que antes era esforço vira consequência. Enquanto você escuta isso, feche os olhos e visualize uma linha dourada ligando seu cérebro ao seu coração. A mente envia intenção. O coração envia emoção elevada. Agora veja essa conexão se iluminando com sua energia sexual refinada, subindo como fogo calmo pela coluna e se integrando aos dois centros. Essa fusão é o portal, a passagem. Joe Dispenza ensina que coerência entre o cérebro e o coração cria um campo eletromagnético poderoso, mensurável e que influencia tudo ao redor. E não há frequência mais pura para alimentar esse campo do que a da energia sexual transmutada, porque ela carrega em si o código da vida, da criação, da expansão. Quando você aprende a direcioná-la, ela se torna uma linha de força que une seus centros energéticos. E nessa união, a sua assinatura vibracional muda. Você começa a emitir presença. Presença que acalma ambientes, que organiza pensamentos, que atrai pessoas e experiências compatíveis com sua nova frequência. Essa presença não se constrói com leitura. Ela nasce da prática, da respiração consciente, da escolha de não reagir, de sustentar o impulso e permitir que ele se transforme em luz. É um treino, um ritual invisível, uma alquimia interna. Mas, ao longo do tempo, ela se torna sua nova identidade. E a identidade vibracional é o que dita a sua realidade. Quando você vive a partir dessa coerência, você não pede mais por milagres. Você se torna um milagre, porque tudo ao seu redor começa a refletir esse estado interno. Está pronto para abandonar o caos interior e permitir que sua energia organize a realidade através da coerência entre mente, coração e desejo. Existe uma qualidade do silêncio que só nasce quando você para de fugir do que sente. Um silêncio vibracional. Não a ausência de som, mas a ausência de dispersão. Um espaço interno onde a energia se acumula, onde a percepção se aprofunda, onde a alma escuta com mais clareza. Esse estado não surge da repressão, mas da contenção consciente. Quando você escolhe não liberar o impulso de forma automática, ele se transforma, ele amadurece, ele se decanta. Enquanto você escuta isso, visualize esse silêncio como um campo ao seu redor. Um campo denso, vivo, potente. Cada vez que você respira sem urgência, você o alimenta. Cada vez que sustenta o desejo sem fuga, você o intensifica. E nesse campo algo se revela, sua presença plena. Joe Dispenza fala sobre como o sistema nervoso pode ser treinado para operar em estados elevados de percepção. E isso só acontece quando há energia suficiente acumulada. Quando o corpo não está mais em modo de sobrevivência, mas em modo de criação. A energia sexual, quando transmutada, se torna o combustível ideal para isso. Ela preenche o campo, estabiliza o sistema, limpa o ruído. E nesse novo estado, você não apenas percebe mais, você percebe melhor. O olhar muda, a escuta aprofunda, a intuição floresce, porque o corpo, agora coerente, se torna instrumento de captação sutil. Essa nova forma de viver não exige isolamento nem negação. Ela exige atenção, presença, sustentação. Você aprende a caminhar com o desejo, sem se perder nele,
Aprende a sentir, sem ser arrastado. Aprende a conter, não por medo, mas por reverência. E nessa reverência, a percepção se expande. O mundo interno, antes caótico, se torna templo. O mundo externo, antes confuso, se reorganiza ao redor da sua vibração. Não porque você controla, mas porque você sustenta. E a sustentação é o que define sua assinatura energética. Está pronto para fazer do seu silêncio, a base da sua criação e da sua contenção, o espaço onde a sua coerência floresce? A verdadeira transformação não acontece em picos emocionais. Ela se constrói na repetição consciente, no silêncio entre os estímulos. No espaço onde você escolhe, de novo, sustentar o que sente sem fugir. A transmutação da energia sexual é, acima de tudo, um ritual interno, um pacto entre você e sua evolução. Não é sobre suprimir o desejo, é sobre reeducar o impulso, é sobre ensinar ao corpo uma nova rota, uma nova forma de usar o fogo. Enquanto você escuta isso, imagine o seu corpo como um vaso alquímico. Cada vez que você respira fundo e não escapa da sensação, você aquece esse vaso. E com o tempo, esse calor começa a transformar o que antes era caos em clareza. O que antes era ansiedade, vira presença. O que antes era pressa, vira poder vibracional. Joe Dispenza ensina que a identidade não é estática. Ela é uma frequência. E toda frequência pode ser alterada com intenção e prática. Quando você começa a cultivar coerência entre coração e mente, alimentada pela energia vital transmutada, sua assinatura energética muda. Isso não é teoria, é neuroquímica, é eletromagnetismo. O corpo se reorganiza, a mente reescreve seus mapas, o coração expande seu campo, e o mundo, que sempre foi espelho, começa a refletir esse novo ser. Pessoas que antes se afastavam, agora se aproximam. Situações que antes se repetiam, agora se dissolvem, porque você se tornou outro, sem forçar, sem explicar, apenas sustentando uma nova vibração com consistência. Esse processo exige presença diária, pequenas decisões conscientes, um olhar gentil para os velhos padrões, uma coragem radical para permanecer. Permanecer onde antes você corria, sentir onde antes você se anestesiava, criar onde antes você apenas reagia. Esse é o caminho da transmutação real, um caminho onde a coerência não é uma meta, mas uma escolha a cada instante. E nessa escolha, a identidade antiga se desfaz, e uma nova frequência emerge, aquela que manifesta não só o que você quer, mas o que você é. Está pronto para deixar que sua repetição consciente reconfigure a sua identidade vibracional e revele a versão mais autêntica do seu ser? Existe uma inteligência na energia sexual que vai além da biologia. Ela carrega um padrão, um código ancestral de criação, de expansão, de conexão. Quando deixada à deriva, essa energia se fragmenta em busca de prazer imediato. Mas quando alinhada ao coração, ela se organiza em direção. Ela se transforma em um campo magnético coerente, um campo capaz de moldar realidades. Enquanto você escuta isso, sinta o centro do seu peito. Respire e imagine essa energia subindo do ventre até ali. Não com pressa, mas com presença. Quando ela encontra o coração, algo acende. Não é uma emoção qualquer, é um estado, um campo, um pulsar vibracional que começa a influenciar tudo à sua volta. Joe Dispenza ensina que o coração é o centro magnético mais poderoso do corpo, mais forte que o cérebro, mais sensível que qualquer órgão. Ele emite campos mensuráveis que afetam a matéria, a percepção, as decisões. E quando esse campo é alimentado pela energia sexual transmutada, ele se torna um ímã de experiências coerentes com sua nova frequência. Você não precisa mais buscar, você começa a atrair. Porque não há resistência entre o que você sente e o que você pensa. Porque você está inteiro, presente, em sintonia. Essa sintonia não é teórica, ela é sentida, ela vibra, ela organiza. Você começa a perceber sincronicidades, caminhos que se abrem, pessoas que aparecem com as palavras certas, um encaixe silencioso entre sua vibração interna e o mundo externo.
Isso não é acaso, isso é coerência em ação. Quando o coração pulsa com energia vital consciente, ele se torna bússola e motor. Direção e impulso. Não há mais separação entre o querer e o merecer, entre o pensar e o sentir. Você vira um campo de criação, um organismo vibrando em tensão pura. É esse estado que transforma, que atrai oportunidades, que dissolve padrões antigos. E tudo isso começa com uma escolha, a de sustentar sua energia, de não se esvaziar em impulsos, de não fugir da intensidade, de canalizá-la. Está pronto para viver em um corpo onde o coração, alimentado pela energia criadora, se torna a fonte do seu magnetismo e onde sua vibração silenciosa escreve sua nova realidade. Há uma sabedoria silenciosa que começa a emergir quando você não mais foge do que sente. Quando você escolhe sustentar a energia, em vez de dissipá-la. Quando o desejo deixa de ser impulso e se torna intenção. Nesse ponto, o coração assume o comando. Ele deixa de ser apenas um receptor de emoções e passa a ser um transmissor de coerência. Enquanto você escuta isso, leve sua atenção ao centro do peito. Imagine um sol interno, pulsando lentamente. Cada batida, uma emissão de campo. Cada batida, uma instrução vibracional ao universo. E agora, veja essa luz sendo alimentada pela energia que você elevou da base do corpo. A fusão está feita. O maestro está no comando. Joe Dispenza fala da coerência cardíaca como uma sinfonia entre emoção elevada e intenção clara. Quando o coração pulsa amor, gratidão ou presença, e essa pulsação está alinhada a um pensamento elevado, você cria um estado de coerência integral. E esse estado é magnético. Literalmente, ele altera o campo. Ele comunica ao universo sem palavras aquilo que você está pronto para viver. Mas essa comunicação não acontece da mente para fora. Ela começa do corpo para dentro, da energia bruta para a energia refinada, do desejo não mais como urgência, mas como oração vibracional. Nesse nível de presença, a vida deixa de ser uma luta. Você não está mais tentando forçar as coisas. Está vibrando com clareza. Está sustentando quem você escolheu ser. E o mundo, que sempre escutou suas frequências antes de suas palavras, agora responde com precisão. O coração, ao se tornar centro energético principal, reorganiza o campo. Suas relações mudam. Seus ciclos se fecham. Suas criações se expandem. Porque você está emanando verdade. E a verdade tem força própria. O segredo não está em eliminar o desejo, mas em escolher o que fazer com ele. Não se trata de abster-se. Trata-se de orientar, de refinar, de permitir que o impulso vire combustível de luz. Quando o coração é alimentado por essa energia, ele pulsa diferente. Ele cria, ele lidera, ele magnetiza. Está pronto para entregar ao seu coração a missão de comandar a sua criação vibracional? Quando você transborda a coerência, o tempo responde, o espaço responde. Porque o tempo psicológico, aquele onde você vive preso entre passado e futuro, se dissolve diante da presença vibracional. E a energia sexual transmutada é um dos poucos catalisadores capazes de trazer essa presença para o agora com tanta força. Ela não apenas reorganiza os centros energéticos do corpo, ela reposiciona a sua consciência. Você deixa de ser alguém arrastado pelo que foi ou pelo que ainda quer ser. Você se ancora, você se alinha. Enquanto você escuta isso, sinta seus pés tocando o chão. Respire e perceba que o agora não é um conceito, é um campo. Um estado vibracional que você acessa quando seu corpo, sua mente e seu coração falam a mesma língua. Joe Dispenza descreve isso como colapso do campo quântico. Quando você entra em coerência, você reduz a distância entre o que você é e o que você quer viver. Você cria uma nova informação no campo, uma informação tão coerente, tão íntegra, que a realidade começa a se curvar diante dela. Não é controle, é magnetismo. Você não está mais operando na frequência do esforço. Está operando na frequência da verdade. E a verdade não pede permissão. Ela apenas vibra. E ao vibrar, ela atrai. Ela organiza. Ela manifesta. A energia sexual nesse ponto
deixa de ser sobre prazer individual. Ela vira frequência criadora. Ela se torna ponte entre mundos, entre intenções e realizações, entre desejo e materialização. Você não precisa mais tentar manifestar. Você se torna manifestação viva. Cada célula do seu corpo passa a emitir uma instrução clara ao universo. Este sou eu, agora. E o agora, quando vivido com energia transmutada, não é mais um intervalo. É o próprio milagre. Não há mais futuro a conquistar. Há presença a sustentar. E essa presença por si só já contém tudo o que você busca. É por isso que muitos mestres silenciam ao falar sobre energia vital, porque ela não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida. Ela é uma força que, quando sustentada com consciência, dissolve o tempo, reorganiza o espaço e traz o ser inteiro para o único lugar onde o real acontece, aqui. Está pronto para viver nesse estado onde o tempo deixa de ser tirano e passa a ser aliado, porque você se tornou presença pura. Existe uma sabedoria que não vem da mente racional. Ela vem do corpo desperto, do corpo que aprendeu a sustentar a própria energia sem vazá-la. Quando você retém com presença, não reprime, você revela. O impulso vital, antes conhecido apenas como excitação ou desejo, se transforma em consciência física vibrante. Cada músculo se torna mais atento, cada célula mais elétrica. E nesse estado, o corpo começa a ensinar. Ele vira um campo de percepção expandida. Enquanto você escuta isso, perceba sua pele como um radar, cada centímetro do seu ser como um captador de vibração. O corpo não é apenas matéria. Ele é inteligência energética em ação. E essa inteligência só desperta quando você segura o impulso com reverência e não com medo. Joe Dispenza fala sobre a plasticidade neural e a reconfiguração do campo eletromagnético pessoal. E esse processo começa pelo corpo. Começa quando você para de ver a energia sexual como um problema e passa a vê-la como tecnologia interior. Uma força sagrada que, ao ser redirecionada para os centros superiores, ativa outras formas de prazer. O prazer da clareza, o prazer da paz, o prazer da criação consciente. A mente, quando banhada por essa nova química, deixa de funcionar em estado de carência. E o coração, quando tocado por essa energia, se abre como um portal para o real. Nesse novo estado, você começa a perceber detalhes antes invisíveis, sinais sutis, intuições precisas. O corpo se torna bússola. As emoções deixam de ser reações e passam a ser mensagens. E o pensamento deixa de ser compulsivo e passa a ser intencional. A energia sexual, ao ser mantida no corpo sem ser explodida, começa a circular por caminhos desconhecidos. E nesses caminhos, ela desperta zonas adormecidas da consciência. Não apenas no cérebro, mas no campo todo. Sua vibração se eleva, sua frequência se afina. Seu ser inteiro começa a operar como um só instrumento. Não se trata de negação. Trata-se de escolha vibracional, de perceber que a maior potência da energia não está na liberação, mas na direção. Quando você escolhe sustentar, a alquimia acontece. O corpo se torna templo, e esse templo, agora aceso, começa a reescrever toda a sua realidade a partir de dentro. Está pronto para sentir seu corpo como linguagem da alma e permitir que essa energia desperte a sua inteligência vibracional mais pura? A energia que move a criação é a mesma que pulsa no seu corpo. A força que forma estrelas, galáxias, oceanos, pulsa também entre seus centros energéticos. E quando você percebe isso, algo muda. O desejo deixa de ser apenas um instinto e se torna uma tecnologia divina. Você entende que a mesma força que poderia ser gasta em segundos pode também ser direcionada para criar uma nova vida. Não apenas no útero, mas no tempo, na realidade, no seu destino. Enquanto você escuta isso, respire com intenção. Sinta o ponto em que o impulso emerge e pergunte: o que essa energia quer ser? O que ela pode criar se eu não fugir dela? Joe Dispenza ensina que o destino é programável, que não estamos condenados a repetir o passado, mas essa reprogramação não acontece apenas com pensamento positivo.
Ela acontece com coerência vibracional. E a energia sexual, quando transmutada, é a ferramenta mais poderosa para essa transmutação, porque ela vem carregada de força criadora. Quando você eleva essa energia com intenção, ela reprograma seus centros de memória emocional. Ela altera sua postura, seu campo, sua percepção de tempo. Ela transforma a sua vibração base, aquela que está por trás de todas as suas decisões, mesmo as inconscientes. Nesse ponto, o impulso sexual deixa de ser apenas impulso. Ele vira direção, não mais necessidade, mas propósito. E nesse propósito, você começa a criar outra coisa. Não apenas prazer momentâneo, mas sentido profundo. A energia contida com sabedoria se acumula. Ela se condensa. Ela forma um novo centro de gravidade vibracional dentro de você. E esse centro começa a atrair uma nova realidade. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Você não está mais tentando manifestar algo com a mente e sentindo outra coisa no coração. Você está inteiro, coerente, um ser vibrando propósito e energia vital em uníssono. E isso muda tudo. As sinapses mudam, o campo responde, o corpo se realinha. Está pronto para parar de negociar com o destino e começar a reescrevê-lo a partir da energia mais poderosa que existe, aquela que pulsa dentro de você agora. O desejo, em sua essência, não é um erro, é um chamado, um convite da alma para que você se aproxime daquilo que ainda não compreendeu sobre si. Mas durante muito tempo, nos ensinaram a temê-lo, a silenciá-lo, a julgá-lo. Diziam que o desejo precisava ser vencido, domado, negado. Mas e se o desejo não fosse um obstáculo espiritual e sim um mapa? E se ele fosse o caminho mais direto para a expansão da consciência, desde que acolhido com presença e sabedoria? Enquanto você escuta isso, pergunte-se: onde o seu desejo nasce? Em que parte do corpo ele pulsa? Agora respire nesse ponto e escute. Não com a mente, com a alma. Joe Dispenza mostra que toda emoção possui uma carga elétrica, todo pensamento, um campo magnético, e que juntos pensamento e emoção criam uma assinatura vibracional. O desejo é uma dessas emoções intensas, carregadas de eletricidade pura. Quando reprimido, ele se torna compulsão. Quando ignorado, vira doença. Mas quando acolhido com consciência, ele se transforma em direção, em clareza, em ferramenta de alinhamento entre o que você quer, o que você sente e o que você está pronto para viver. Porque o desejo, quando não é mais luta, se torna bússola. Essa transmutação começa com escuta, com compaixão radical por aquilo que pulsa dentro. Você deixa de ver o desejo como inimigo e passa a vê-lo como instrutor. Ele revela feridas, sim, mas também revela potenciais. Ele te mostra onde sua alma quer crescer, onde seu ser quer se expressar. E nesse ponto, você para de usar o desejo para preencher vazios e começa a usá-lo para criar plenitude. Ele não te arrasta mais para fora de si. Ele te ancora mais fundo. Ele se torna um guia silencioso, apontando para o que é verdadeiro, para o que está maduro, para o que precisa ser integrado. Transmutar o desejo é aprender a escutá-lo sem ceder ao impulso cego. É dançar com ele sem se queimar. É habitá-lo sem se perder. E quando essa dança acontece, algo dentro muda de lugar. O desejo vira chama-guia. E você, ao segui-lo com sabedoria, caminha direto para sua coerência mais profunda. Está pronto para parar de fugir do desejo e começar a habitá-lo como seu guia mais íntimo? Há partes de você que você esqueceu, partes que ficaram congeladas em memórias, soterradas por condicionamentos, silenciadas por julgamentos. São fragmentos da sua identidade que ainda vibram, esperando integração. A energia sexual, quando transmutada, atua como um catalisador dessa reintegração. Ela percorre caminhos antigos dentro do corpo, despertando o que estava adormecido. Ela não apenas cria coerência entre mente e coração, ela reconecta o que foi separado. E nesse processo, você começa a se lembrar, não de fatos, mas de sensações, não de histórias, mas de quem você era antes delas. Enquanto você escuta isso, visualize essa energia como uma corrente sutil
subindo em espiral pela sua coluna. A cada centro que ela toca, ela acende, e ao acender, ela integra. Joe Dispenza fala sobre como as emoções do passado criam loops neurais, ciclos automáticos que nos prendem ao que já foi. Mas quando a energia vital é redirecionada, ela interfere nesses ciclos, ela interrompe padrões antigos, ela reconfigura, e esse redirecionamento começa na escolha de não ceder ao impulso imediato, de sustentar, de ouvir, de confiar. Quando você faz isso, a energia começa a encontrar caminhos que antes estavam bloqueados, caminhos entre o medo e a coragem, entre o trauma e a cura, entre o corpo e a alma. É nesse espaço que nasce a coerência mais profunda, aquela entre o ser que você foi forçado a se tornar e o ser que você realmente é. A energia sexual, quando guiada com presença, dissolve o personagem. Ela traz à tona o ser original, aquele que não precisa provar nada, que não se define pelo prazer nem pela abstinência, mas pela verdade, pela presença, pelo impacto silencioso da coerência vibracional. E nesse estado, tudo o que estava desalinhado começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque você impõe, mas porque você vibra. Você se torna um campo, uma vibração clara, uma presença que cura, que magnetiza, que desperta. Esse é o poder oculto da transmutação. Ela não elimina o desejo. Ela o devolve ao seu lugar de origem, como força criadora, como impulso de integração, como linguagem do divino em você. Está pronto para usar essa energia como ponte entre suas partes esquecidas e a versão mais íntegra do seu ser? A manifestação mais elevada da energia sexual não acontece no clímax. Acontece na sustentação. No momento em que você escolhe não se perder na urgência do impulso, mas permanecê-lo, presenciá-lo, senti-lo por inteiro, sem deixá-lo escapar. É nesse ponto de máxima atenção e máxima consciência que a verdadeira alquimia começa. A energia antes pronta para ser liberada começa a se expandir em outras direções. Ela sobe, ela circula, ela silencia. Enquanto você escuta isso, permaneça. Apenas permaneça. Respire onde dói, fique onde arde e observe. O que parecia insuportável agora começa a se transformar em poder, em foco, em campo vibracional. Joe Dispenza afirma que o campo quântico responde ao que você é, não ao que você quer. E você é, essencialmente, a vibração que sustenta em silêncio. Não aquela que você diz, mas aquela que você vive nos espaços entre os pensamentos. E a energia sexual contida com presença é uma das formas mais puras de transformar essa vibração, porque ela ativa, aquece, movimenta tudo o que estava dormente. Ela traz à tona medos, padrões, memórias. Mas ao invés de ser explodida, ela é olhada, sustentada, refinada. Essa prática não é sobre negar o corpo, é sobre despertar o corpo. É sobre usá-lo como templo, onde o fogo se torna luz, onde o impulso vira oração, onde o desejo se converte em visão. A retenção consciente não é moralismo, é refinamento energético. Não é controle, é liberdade. Liberdade de escolher onde e como você usa a força mais vital que existe. Liberdade de direcionar seu ser inteiro para uma nova realidade. E essa realidade começa a se construir no exato momento em que você para de reagir e começa a sustentar. O corpo responde, a mente cede, o coração expande. E nesse estado de máxima presença, você não está mais buscando nada. Você está sendo tudo. Você se torna o canal limpo, por onde o milagre escorre sem ruído. A coerência entre mente e coração, alimentada por essa energia silenciosa, se torna visível, sentida, viva. Está pronto para deixar que o fogo do impulso se torne o ouro da consciência e fazer da sua presença o ponto de início da sua transformação real. O que chamamos de desejo é, muitas vezes, o sussurro da alma, tentando emergir por entre os ruídos do corpo. Uma centelha divina que, mal interpretada, vira compulsão, mas quando escutada com consciência, se transforma em direção. O caminho da transmutação não é sobre conter ou liberar, é sobre transformar, refinar, alinhar.
É sobre lembrar que o impulso vital não é o fim, é o começo. Um portal para aquilo que em você quer deixar de sobreviver e começar a viver em coerência, em inteireza, em verdade. Enquanto você escuta isso, respire fundo e sinta. O que antes era urgência, agora é vibração. O que antes era ruído, agora é campo. E o que antes parecia desejo, agora é oração vibracional. Joe Dispenza ensina que o corpo é moldável, a mente é treinável, e o campo responde ao que você sustenta com mais consistência. Você não é prisioneiro dos seus impulsos. Você é o programador da sua biologia, o condutor da sua vibração, o arquiteto da sua realidade. E tudo começa quando você para de tratar o desejo como um problema e começa a vê-lo como um mapa, um guia para as partes suas que ainda estavam esquecidas. A energia sexual nesse ponto da jornada não é mais vista como tabu ou risco, mas como recurso sagrado. A matéria se curva ao espírito. O instinto se alinha ao propósito. O corpo se torna templo e o desejo se torna ponte. Essa ponte atravessa você. Ela conecta a parte que busca com a parte que sabe, a parte que deseja com a parte que vibra, a parte que clama com a parte que silencia. E quando você caminha por essa ponte sem pressa, sem medo, sem vergonha, algo se realinha. Você se torna um canal limpo, um campo magnético de verdade. E tudo o que antes parecia fora de alcance começa a se aproximar, porque você parou de pedir ao mundo e começou a responder ao chamado da sua alma. Essa é a verdadeira transmutação. Deixar de implorar por milagres e começar a vibrar como milagre. Deixar de correr atrás da realidade e permitir que ela te alcance, porque agora você vibra na frequência dela. Sua energia sexual, sua presença consciente, sua intenção silenciosa, tudo se alinha em um ponto só, um ponto de poder real. E nesse ponto, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna manifestação. Sua alma não quer mais se esconder, ela quer se expressar. Seu desejo não quer mais te consumir, ele quer te revelar. Está pronto para viver como quem vibra a própria verdade?